Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje a palestra está a cargo do nosso irmão Joãozinho, que vai falar sobre a porta estreita. Mas antes disso, nós vamos fazer uma meditação do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 105, Nem Todos. Essa lição está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 28, que diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E aí vamos às considerações de Emmanuel sobre essa passagem. Digno de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teria prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o Mestre sabia a causa de todas as decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato de ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados. Há um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente à ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir-se e a educar-se. Emmanuel dando um alerta bem carinhoso, né? Dizendo que nem tudo a gente tem acesso, nem tudo a gente tem acesso, né? Só Jesus, que é o guia modelo da humanidade, ele que já sabia de tudo, estava tudo planejado, consciente, ele já falava para a gente de que nem tudo nós vamos compreender. Nós temos muitas limitações diante da bagagem que a gente recebe dentro dessa vivência, dessa oportunidade que nós temos aqui na Escola Terra, né, para aprender, né? Então, às vezes, a gente quer subir um passo maior do que a gente pode dar, né? E o que ele fala aqui, para a gente subir esse passo, a gente precisa justamente estudar bastante, mas ao mesmo tempo trabalhar bastante. Porque não adianta ficar só no campo do conhecimento, e sim colocarmos em prática, né? Conhecimento e prática tudo reunido. Então, não é tudo que a gente vai saber. As verdades absolutas ainda a gente vai conseguir identificando pequenas dúvidas ao longo da maturidade das lições que são desvendadas ou meditadas no Evangelho ao longo das nossas oportunidades, né? Costumo dizer que se a gente, como a gente teve o primeiro contato, seja com o Evangelho ou com as obras do Pentateuco, né, a gente tendo um olhar agora diferente dentro dessas obras, né? A gente já tem um olhar de que a gente já passou mais uma vez, já consegue visualizar a vivência do cotidiano de uma forma diferente.
mas ainda temos limitações ainda para justamente ter respostas a perguntas que muitas das vezes essa pergunta fica remoendo, mas ainda a gente precisa buscar as oportunidades e aprendizado para que justamente tenha essas respostas, né? Uma hora vai, mas é com muito esforço, com muito estudo e com muita vivência que a gente vai conseguir ter uma maturidade melhor para conseguir enxergar e conseguir ter essas respostas de que a gente tanto almeja, né? Ele fala aqui tanto na questão do campo, até mesmo do campo mediúnico, ou até mesmo no campo da gente saber respostas que muitas vezes a gente precisa para dar um sentido para a nossa vida, né? E normalmente a gente só vai ter essas lições quando a oportunidade está sempre à porta para nós. A gente precisa justamente deixar aberta, né? O João vai falar muito disso hoje, a porta larga, a porta estreita, e a gente precisa justamente estar bem atento a isso, né? Porque a porta estreita é ela que vai levar a gente ao caminho da salvação, né? A porta larga é gigantesca, e a gente está aberta essa porta, né? E nem todo mundo ainda tem essa compreensão, e com o tempo a gente tem a ferramenta do tempo para aprender um pouco mais sobre as verdades que muitas vezes são distantes para nós. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa espírita querida, para que a gente possa conhecer, meditar, refletir e vivenciar as mensagens que serão ofertadas pelo nosso irmão Joãozinho, junto com a falange amiga que lhe protege, que lhe orienta, e que nós possamos refletir, ao mesmo tempo proporcionar, ofertar essas mensagens, multiplicando essa fonte de conhecimentos no seio da família, do próximo e principalmente internalizando o nosso íntimo. Ampara todos os trabalhadores dessa instituição, todos os colaboradores, voluntários, aquelas pessoas que estão na internet nos assistindo, ofertando essa palavra de consolo àquelas pessoas que estão precisando ouvir a palavra consoladora. E que nós possamos, nesse mecanismo de pensamento, ofertar esse conforto, esse consolo a esses irmãos que estão passando por dificuldades, sejam físicas, emocionais, psicológicas, que a gente possa ofertar no Evangelho do Cristo, que é a água pura desse Evangelho, para revelar o conforto necessário e o consolo necessário para continuar à frente aos seus objetivos. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então hoje a gente vai estar quem vai estar fazendo o nosso estudo é o Joãozinho com a porta estreita. Bom, meus irmãos, boa noite. Essa casa aqui para mim foi o primeiro centro que eu comecei a frequentar, conheci o Espiritismo aqui. Então é uma casa que qualquer lugar que eu vá, né, que eu more, que eu viaje, eu levo ela comigo, não tem jeito. E o pessoal, né? Daqui, que a gente conviveu bastante, aí, graças a Deus, uns anos, poucos anos, né? Mas tem esse carinho muito grande por todos aqui encarnados, e os que já desencarnaram também, de lá e de cá. E então hoje o nosso assunto é a porta, nosso tema é a porta estreita. Então a porta, toda vez que a gente fala porta, é uma coisa muito simples, né? Porta é uma coisa corriqueira, né? Mas a porta, ela é uma espécie de passagem para algum lugar, certo? Mas então, antes da gente entrar propriamente na porta, né, nessa porta aqui, vamos lembrar o seguinte, que o povo hebreu, que é o povo onde Jesus, né, ele esteve ali presente, ele também era judeu,
esse povo ele se organizou a partir de Moisés, né? Moisés tirou o povo do Egito, eles se organizaram e depois de Moisés, né, foram vindo vários reis, vários profetas daquele povo e eles não tinham assim, uma visão muito clara com relação às coisas espirituais, né? Na verdade, então quase nada, né? Mas tinha uma promessa que ficou para eles, essa promessa já antiga, desde Abraão, né? Bem antes de Moisés, né? Mais de 2000 anos antes de Cristo, que viria para eles, né? Um Salvador, e que esse Salvador ele reinaria na Jerusalém eterna. Então a visão que eles tinham assim, de alguma coisa mais assim, feliz para o futuro deles, não vou dizer nem espiritual, né? Seria o futuro daquele povo, é uma cidade que eles conheciam, que era Jerusalém, né? Que foi dominada por eles, invadida e tomada, e se tornou a capital do reino do sul, né? Do reino de Judá. E ali, essa cidade, Jesus utilizou inclusive ela, assim como e também os apóstolos, utilizou essa cidade simbolicamente, a Jerusalém eterna, né, que ficaria aí, e que quem fosse para esse reino ficaria nessa cidade aí. Então eles tinham assim, uma visão, antes de Jesus, que o reino, vamos assim dizer, depois que a pessoa... Deus preparou para eles um lugar, e esse lugar seria Jerusalém, né? O futuro deles, da nacionalidade hebraica e depois judaica, né? Seria o reino de Jerusalém. Eles tinham essa noção, era uma noção bem material com relação ao futuro do povo deles. E detalhe, para eles, o povo hebreu seria um povo que dominaria todas as nações, porque era o único povo que acreditava num Deus único, e essa promessa vinha de Deus, né? Que era Javé, né? E essa promessa de esse povo dominar todas as outras nações. Então eles tinham uma visão assim, que o futuro deles era uma coisa bem material, né? A espiritualidade deles seria não uma espiritualidade como nós entendemos hoje, mas seria um futuro material para aquele povo. Aí o que ocorre? Então, eles estavam aguardando que viesse para eles um príncipe, um rei, alguém, né, um enviado divino, né, o ungido do Senhor, o príncipe da paz, que dominaria todas as nações. Essa era a visão daquele povo. Aí quem é que veio? E realmente veio, né? Veio uma pessoa humilde, nasceu numa pobreza extrema, num estábulo, né, numa manjedoura, e pregando sempre a humildade, o amor ao próximo, e não fazendo distinção entre eles e os outros povos. Então, quando eles viram essa pessoa que era Jesus, eles não deram nem atenção que ele seria esse enviado, eles não acreditaram. E detalhe, Jesus ele contrariava demais os postulados, os ensinamentos de Moisés, né? Os ensinamentos daquelas leis mosaicas, aquelas 613 mandamentos que eles tinham, né? E Jesus contrariava o tempo todo. Não podia trabalhar no sábado, Jesus trabalhava, né? A mulher tinha que ser lapidada, apedrejava, ele liberava a mulher, não deixava. Então, isso o imposto tinha que ser pago, né? Não devia ser pago aos romanos, e Jesus não ligava para aquilo. Quando apresentaram para ele, o imposto tem que ser pago, Jesus, o que tem aí na moeda? É a figura de César, então dê a César o que é de César. Então Jesus ele não se preocupava, como muitos espíritas se preocupam hoje, com os destinos, por exemplo, do Brasil, nas mãos de político A e B. Jesus tem que ser a nossa referência maior. Jesus não estava nem aí preocupado com os destinos materiais do povo, porque ele estava preocupado com uma coisa muito maior, que era a espiritualização daquelas almas encarnadas ali.
que é muito além de política, de preocupações com o governo A, governo B. Então, e até hoje nós temos essa dificuldade de entender isso. Tanto que no meio das religiões se envolve, né, a questão de política, ou politizada, né? E muitos até espíritas são politizados, então, mas ainda a gente tem que saber separar como Jesus nos ensinou, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E não misturar as coisas. Por que ele separava? Para a gente não cair nas teias dos espíritos das sombras, das trevas, que nos induzem a fazer coisas que vai contrariar totalmente os seus próprios ensinamentos de amor ao próximo, né? Então, assim era entendido o reino de Deus naquela época, até Jesus vir. Aí o que Jesus vem e fala? Jesus fala que esse reino existe, né? Mas que para entrar por ele, aí vamos entrar no assunto aqui, nós temos que passar por uma porta, né? Então, vamos ver o que é falado para a gente aí. Jesus então diz, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então não é o reino que era pregado na época, né? E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então a gente já vê aqui que Jesus já começa a se ensinar, e a gente vai ver que nesse capítulo que Allan Kardec pega do Evangelho, que é o capítulo 18, que vai ensinar isso aqui, muitos os chamados, poucos escolhidos, que todos os itens desse capítulo são mais ou menos na mesma esquema dessa porta estreita que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então a gente vai ver que já tem uma certa dificuldade para as pessoas, o ensinamento dele é esse para nós, né? Para entrarmos para esse lugar, né? Que lugar é esse? Né? É esse lugar que a gente vai, a vida, ou seja, o reino divino, tá? Então, o que ele diz aí? Poucos que acertam a porta estreita, e muitos vão pela porta da perdição, né? Então a gente já vai ver o que é isso aí. Então, nesse capítulo 18, observe os itens que tem lá, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo é muito chamado, poucos escolhidos. Tem a parábola do festim das bodas, que é a parábola do rei, né? Que vai comemorar a bodas do filho e manda chamar todo mundo. Primeiro, os primeiros são aqueles que são os hebreus. Lembra na interpretação dada no Evangelho, né? Nem todos que dizem Senhor, muitos pedirá aquele que muito recebeu, e aí tem a instrução dos Espíritos, que estão os dois últimos itens ali. Dar-se-á aquele que tem, e pelas suas obras que se reconhece o cristão. Então a gente vai analisando esse capítulo todo e estudando ele, na verdade, ele fala tudo a mesma coisa, tá? O objetivo dele é um só. A dificuldade que a gente vai ter para poder entrar por essa porta estreita, tanto que lá no capítulo, ele tirando ali do parábola do festim das bodas, ele coloca lá, Kardec coloca, muitos chamados, mas são poucos escolhidos. É a mesma coisa, né? A porta também não é estreita, então são poucos que vão para lá, por essa porta. Então, gente, agora eu queria fazer uma pergunta para nós que estamos aqui encarnados, né? Observe o caminho aí. Nós temos duas opções de caminho para seguir, né? A estrada larga lá e a estrada estreita, a porta larga e a porta estreita, né? Qual desses caminhos vocês acham que nós estamos? Nós aqui, agora que estamos encarnados aqui. Vamos começar a perguntar aqui o nosso irmão Luiz aqui. Luiz, você está com a turma ali? Ou você é aquele lá sozinho? Olha, pelo que a gente entende nos dias de hoje, as pessoas não analisam muitas coisas e a gente vê que a multidão sempre segue a multidão. E com isso a maioria está realmente sempre no caminho errado, os outros vai sempre atrás. Né? Onde a maior massa vai, a maioria de nós vamos. E por isso nós erramos nós. Exatamente. Então, o nosso irmão, como que chama aí atrás? Como é que você chama mesmo? Eu? É. Rogério. Rogério, vamos lá.
Luiz tá achando que ele vai com a turma ali, ó. Hein? Eu estou tentando achar o caminho da porta estreita. Então você é aquele lá, hein? Lá é o Rogério, hein? Hein? Estou tentando. É difícil. Mas é ali que Vocês observam que é difícil demais a gente sair da maioria? Essa maioria na doutrina espírita, como que a gente interpreta? São as vibrações das pessoas, o magnetismo. O magnetismo pesado dos nossos débitos passados, das encarnações que nós tivemos com muita dívida, a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então a gente já tem um magnetismo que nos liga à maioria, e é difícil, por isso que é difícil escapar. Porque o nosso magnetismo, a nossa sintonia está com o quê? Com a maioria. Olha bem, nós saímos de um planeta primitivo, estamos num planeta de expiação e prova, entrando numa regeneração. Esses 3 tipos de mundos são mundos onde o magnetismo pesado ainda prepondera. Na regeneração agora que está começando a selecionar, e aqueles que têm mais vontade, a ir para um caminho diferente. Tanto que toda unânime as orientações espirituais dizendo que na Terra ficarão muitos, mas a maioria não vai ficar no mundo de regeneração. Por quê? Esse magnetismo que nós carregamos, esse peso específico do nosso perispírito, que a gente carrega de tantas tragédias, vícios, maldades que nós já cometemos, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então a gente vai arrastado quase para aquilo ali, para o lado da maioria, né? Dalva, você é aquela lá? Ou você está indo com a turma aqui? Você está indo com a turma? Ah, você vai largar o Zé Roque então? Hein? Para lá é difícil, hein? E aí? O que vocês acham? Nós estamos na maioria aqui? Nós temos que esforçar para seguir a porta estreita, mas ainda estamos nesse caminho da porta lá ainda. Tá difícil, hein? Então aqui está mais ou menos, tá 3-1, hein? Tá 3-1 aqui. Você vai tentar empatar isso aí. Pode falar. O que você acha? Lógico. Tô aqui, ó, esse últimozinho aqui que tá beiradinha de cá, ainda tem um caminho para isso. Ele já está atendendo, mas ainda tem um caminho para percorrer até chegar à bifurcação. Olha só, gente. Complicado, hein? Tem gente que vai direto ali, né? Tá em cima do muro, vai reto. Eu tô no cantinho. Vamos ver se Gente, é muito difícil. Pode parecer fácil, né? Olha só, quantos anos nós temos de espiritismo? Não, nós. Aqui no centro, nesse centro aqui. Aqui, 140. E nós já estamos indo para lá? Já conhecendo, a gente já podemos dizer, aqui se no geral, nós podemos dizer que a gente, de tanta palestra que a gente já ouviu, tanto estudo que a gente participou, tanta reunião mediúnica, espírito que a gente já presenciou, até de espírito, pessoas, até aqui do bairro mesmo, né? Já apareceu na nossa casa, lá onde eu frequento, e com certeza aqui também, pessoas, né, conhecidos nossos antigos. A gente já tem a certeza de tudo, e mesmo assim, nós estamos complicados ainda. É uma verdade. Pode continuar, só não deixei você concluir. Vai. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Cantinho de cá, a força que ele está fazendo para ficar lá. Até tortinho. Tá difícil, hein? Aí, vamos para um exemplo prático, a gente pode se colocar nessa posição desse exemplo aqui, tá? Nós espírita comuns, pessoas comuns, tá? Então foi tirado o livro Instantes da Vida, que eu citei aquela hora, né? No capítulo 10 do Humberto de Campos, Chico Xavier. Então, ali, essa pessoa, ele é chamado para reencarnar, tá na hora de reencarnar, nós, né? Aí qual é o passado dele? Ele mesmo fala, né? Aí ele já se arrependeu e tal, já está preparando para vir. Tipo assim, no Ministério do Restringimento da regeneração para poder reencarnar. Destruir lares abusando da autoridade de que me assenhorei, né? Por atos de rapina, pervertir a inteligência patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento,
entre os meus irmãos da humanidade. Então ele reconheceu os erros que ele cometeu no passado. Ali ele já está, essa pessoa, bem consciente. Então o que ele pediu? Ele pediu, é o caso que a gente pede, tá? Eu quero a lepra, olha só, ele foi fundo mesmo. Eu quero a lepra, que a lepra me desfigure. Rogo ao Senhor, se for preciso, né, que eu passe pela penúria, né, pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Então ele, muito consciente do seu passado tenebroso, pediu tudo de ruim que a terra pode oferecer em termos assim, né, aparentemente, né, para ele poder resgatar o débito dele. Então, o que a espiritualidade fala para ele? Aí veio o relatório e fala para ele, ó, o interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano. Será médium espírita, com obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra. Com isso aí, ele já ia, tipo assim, eliminar bastante esse débito pesado que ele tinha lá, que ele tinha de remorso, né, de arrependimento. Aí, quando ele estava já trabalhando no centro espírita, iniciou seus trabalhos, ele precisou dele, a espiritualidade precisou, e o que ele responde? Não, senhora, não posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium. 2 anos, tá? Na obra de caridade. Finalmente adoeci, aliás, não sei se adoeci ou se cansei. E saiu do centro, não quis mais saber de nada. Ele foi encontrado em casa, bem lendo um jornalzinho, tranquilinho. O capítulo inteiro diz, eu não coloquei aqui para não ficar longo, né? E descansando, que ele estava muito cansado. Então, é a porta larga, né? Não é muito mais fácil você ficar em casa descansando, assistindo novela, assistindo filme, frio, né? Vou no centro com frio, eu não. E lugar que cai neve, então, que tem centro espírita, que tem igreja? Será que as pessoas não vão na igreja ou no centro quando está nevando? Ou quando está muito calor, por exemplo, lá no Nordeste, que é quente o ano inteiro, né? Lá no Sul, né? Rio Grande do Sul agora, geada. Será que os espíritas lá fecham o centro e só vai quando esquentar o tempo? Alguns. Então, pessoal, esse é um caso de pessoa comum, nós. Então, o perigo que a gente corre de, às vezes, até aqui no caso ele abandonou, mas mesmo a gente frequentando, a gente corre o risco de não estar cumprindo a nossa missão. Certo? Que a gente pode estar fazendo menos do que poderia. Depois da pandemia, o pessoal pegou carona no negócio de live aí, o pessoal não vem no centro mais, só que é online agora. Agora só quer pijaminha, assistindo palestra, assistindo missa, né? Aí quer dizer, é por aí mesmo. Então, é claro que a gente não está julgando ninguém. Não. Lógico, né? Mas a gente é uma análise que a gente está fazendo de um espírito, tipo assim, do nosso caso, que a gente é devedor. Provavelmente o nosso passado é tenebroso. Então precisamos trabalhar. Isso é o convite, é mais um convite, um alerta que ele dá, né? O livro de Chico Xavier é para isso, né? Para nos alertar, porque naturalmente isso é um caso real, que a espiritualidade registrou lá, né? Ou seja, e a dívida dele, como é que fica? Então a porta larga é complicada. Aí está. Mais uma vez, né? Os caminhos que a gente pode pegar. Pegar asfalto ou não? Pegar asfalto ou pegar lá o caminho lá complicado? Porque o de lá, o da esquerda, é o mais fácil, né? Gente, tudo que é mais fácil é complicado. Tudo mais fácil é complicado. Em todos os setores da atividade humana. Tudo que é fácil demais, a gente tem que ficar muito atento, muito alerta. Porque, por trás da facilidade, pode haver uma armadilha para nós. E a armadilha para o médium é o quê? Né? A obsessão, né? Ou influenciar. Às vezes o médium nem chega a ficar obsidiado, mas ele fica tão influenciado que ele acaba se afastando das atividades dele. E para voltar depois? É difícil. Muito difícil voltar. Sair é fácil, mas voltar é complicado. Então,
Vamos citar um caso agora de um espírito já de um nível muito maior do que nós. E quem que fala isso é o Emmanuel, não é eu que estou falando, tá, gente? É um espírito já com muita iluminação espiritual. Então, o que ocorre? Durante mais ou menos 200 anos, o cristianismo, 300 anos, ele foi perseguido pelo Império Romano. Aí quando acabou, né, Constantino, o imperador romano, acabou com a perseguição, mais ou menos, se não me engano, no ano 311 ou 312 depois de Cristo, e a partir daí eles param de ser perseguidos. E aí a situação se inverte. Passado alguns anos, o imperador Teodósio, ele torna o cristianismo religião oficial do Império Romano. E o que começa a acontecer agora? As outras religiões começam a ser perseguidas. Então, quando isso começa a acontecer e o cristianismo vai sendo desviado dos seus propósitos, a espiritualidade se reúne no mundo espiritual, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é um livro maravilhoso, né? E ele diz o seguinte, que alguns espíritos iluminados foram preparados para reencarnar, para dar um jeito de ajudar o cristianismo a voltar para o eixo, a ser o que era nas épocas, no tempo de Jesus. E um dos espíritos que reencarnaram foi aquele que foi chamado na terra de Maomé. Ele encarnou na Arábia, naquela região da Arábia, hoje chamada Arábia Saudita, né? Os povos árabes, para fazer uma revivescência do cristianismo, para que ajudasse o cristianismo a voltar para o eixo, como Francisco de Assis fez na Europa, lá no século XII, lá. A missão é quase parecida. Aí Maomé ele reencarna, no início assim, numa pobreza, né, e tal, mas aí ele acaba ficando rico. Ele se casa com uma viúva rica, chamada Khadija, ele fica rico. Agora estou resumindo aqui para a gente não ficar só na leitura, né? E nessa riqueza dele, aos pouquinhos, ele vai desviando. Quando chega aos 40 anos, ele começa a ouvir as orientações espirituais, que seria para ele pegar os ensinamentos cristãos e dar um jeito de dar um impulso nesse cristianismo. O que ele faz? Ao invés disso, ele cria uma nova religião paralela ao cristianismo, que é o islamismo. Não era para ele fazer isso, mas devido aos seus desvios espirituais, a porta larga, mais uma vez, né? Isso a própria Emmanuel fala, né? Que ele cita aqui no final, né? Ele não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. O que significa isso? É o que acontece com a gente. Os nossos defeitos às vezes engolem a gente. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, elas são o resultado do quê? Não do que nós temos de bom, mas aquele passado tenebroso que a gente traz, né? Então, ele fala que os assédios dos espíritos da sombra, né, faz com que ele acaba traindo nobres obrigações espirituais com as fraquezas humanas dele. Então você vê o espírito já com um grande grau de elevação espiritual, muito além do nosso. E mesmo assim, então são dois exemplos aí de caso, um comum, que é o nosso caso, né? Pessoas comuns que podem falir, como médium, e não precisa ser como médium, não, você pode estar em outras, não precisa nem ser espírita, né? Você vem com uma missão na igreja católica, ou no meio político também, tem as missões em todas as áreas, e você fale devido às atrações que a vida humana, né, a vida na Terra tem aí, né? Então é o caso do Maomé. Aí, nós temos também um outro grande missionário, que foi separado da espiritualidade, preparado para vir. Então, o que estava acontecendo nessa época aí? Esse viria na França, né? A França estava sofrendo durante muito tempo ainda o resultado da noite de São Bartolomeu. O que foi a noite de São Bartolomeu? Em 1572, dia 24 de agosto de 1572, católicos e protestantes, que na França se chamava Huguenote, eles entraram num conflito. Os católicos, né, não aceitavam o protestantismo na França. Então a rainha, mãe do rei da França, ela armou um esquema, uma armadilha, atraindo os protestantes para Paris, numa festa de casamento da própria filha dela,
e ali ocorreu a noite de São Bartolomeu, onde milhares de protestantes foram assassinados, e durante alguns meses continuou isso aí. Então muita gente morreu. Aí a espiritualidade diz que esses espíritos ficaram no mundo espiritual e um século depois reencarnaram, 2 séculos depois, na França mesmo. Aí foi a época em que tinha na França os reis, o famoso rei Luíses, né? Luís XIII, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Esse período de reinado desses reis, a situação francesa, social, ficou muito difícil. Então ocorre a Revolução Francesa. É claro que eu estou resumindo bastante, tá, gente? Em 1789, ocorre então a Revolução Francesa. E quem são esses espíritos da Revolução Francesa? Os mesmos espíritos lá da época de 200 anos antes, né? Os espíritos evoluindo ali. Então a Revolução Francesa começa durante 10 anos de guerra, de matança, de morte, e os espíritos revoltados, e está ali numa situação difícil. A França entra num banho de sangue de novo, aqueles que inventaram nesse período a guilhotina, né? E pessoas foram guilhotinadas, foram mortas rapidamente, e aqueles que inventaram acabaram morrendo também pela guilhotina. Então foi uma confusão durante 10 anos, o país ficou numa desordem social terrível. Então foi aonde aparece a figura do general, aí na época ele já era general, Napoleão Bonaparte. Então ele assume o poder na França, né? E desse poder ele se autoproclama imperador da França, ele mesmo. Aí, a partir daí, ele organiza o país, a França se torna uma potência política, uma potência econômica, uma potência social. Ele organiza o país, fica muito bom, melhora muito com a entrada de Napoleão. Só que ele começa a invadir os seus vizinhos, porque aí a sombra de novo atuando, né? Ele se deixa levar pela vaidade, pela arrogância, pelo poder, e começa a invadir os seus vizinhos para dominar todo o continente europeu. E com isso ocorre a reação dos países vizinhos e começam as guerras chamadas guerras napoleônicas, né? Na Itália. Então no início ele vence muito, mas depois ele acaba perdendo, e ele era um humilde soldado corso, né? Ele nasceu na Córcega, né? Que pertence a uma ilha ali no mar Mediterrâneo, pertencente à França. E a tarefa dele é lá. Isso aí quem está literal, é o Emmanuel que está dizendo isso aí, tá? Ele é destinado a uma grande tarefa de organização social do século XIX. Emmanuel, o Espírito, é quem fala isso para a gente, tá? E não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Então, ele é assediado pelo domínio, né? Então, mesma coisa de Maomé. A sua história está ligada, né, cheia de traços brilhantes no escuro, porque teve lá a mesma coisa de Maomé, teve o lado positivo de Maomé, teve. Quando ele começou a organizar os povos, eram várias tribos que existiam na Arábia, ele organizou tudinho, certinho. Agora bastava ele fazer a segunda etapa, que seria levar o cristianismo para a turma ali. Foi aonde a vaidade dele entrou, e ele criou uma religião, que é o islamismo, onde tem traços de grande profundidade espiritual, ao lado, né, da influência dos espíritos trevosos, que aproveitaram ali esses momentos. Então, Napoleão ocorre exatamente a mesma coisa. Com Napoleão, ele tem um período de subida, igual Maomé, mas depois a falência dele também, como a nossa. Nós não estamos julgando, não, gente. Nós estamos colocando os exemplos de pessoas que a gente conhece, né? Os nossos, e também desses famosos aí que também podem cair, espíritos assim mais espiritualizados, que podem cair também. A porta estreita e a porta larga é válida para todo mundo, né? Muito bem. Então, vocês já viram essa escala aí? Alguém já viu essa escala? Essa escala ela foi elaborada por um psiquiatra norte-americano que desencarnou, se não me engano, em 1972, 73, e ele começou a trabalhar a questão das emoções muito assim profundamente, fazendo trabalhos assim
como um cientista, né? Ele era psiquiatra, e ele começou a analisar as emoções. Nós emitimos frequências vibratórias através das emoções. Então, de acordo com essa frequência aí, é que nós vamos ter determinado tipo de comportamento que vão nos prender às coisas mais materiais ou liberar para as coisas espirituais. Tá? Então, observa ali que está, lá no cantinho do lado esquerdo, tá? Né? No sentido vertical, está escrito lá, expansão e contração. Expansão de quê? Da consciência. Quanto mais sobe, a nossa consciência expande. Contato com a auto-espiritualidade. Quanto mais desce, se contrai. É um magnetismo pesado das trevas, né? Que nós estamos ligados ainda, a gente veio de lá, né? Então, até ali a frequência de 175 Hz, quando a gente emite essa frequência, nós estamos naquela linha ali, não sei se está dando para vocês lerem daí, do orgulho, desprezo. Nós somos muito exigentes, passível das situações, permitindo que as coisas acontecem, né? E uma coisa indiferente, e a nosso ego inflacionado. Gente, qual o objetivo maior de nós estarmos encarnados aqui? É a eliminação do ego. Esse é o grande objetivo. A gente alcançar essa expansão da consciência, esse ego que a gente traz, ele tem que ser reduzido. Só que na frequência baixa aqui, ele é inflamado. Por isso que a gente é tão orgulhoso, autoritário, exigente, indiferente, despreza as pessoas. A gente despreza muito os outros ainda, né? Então, dali para baixo, o orgulho, a raiva, o ódio, o antagonismo, o rancor, a agressão, tudo isso aí são pessoas que estão no nível espiritual do mundo, assim, geral, no mundo de provas e expiações. Como que a gente pode afirmar isso? Pelo que a gente vê no mundo. Né? Nós estamos assim refletindo, nós mesmos assim pessoalmente, né? Essas emoções aqui que todo mundo tem. Todo mundo tem. Ah, mas eu não tenho raiva de ninguém. Isso é no momento que você está falando ali que você está tranquilo. Mas será que você nunca passou por uma situação que deu vontade de esganar alguém? Eu estava indo ontem para o centro de Santa Cruz para assistir a uma palestra lá da irmã Sueli Ferreira. E eu estava, sabe quando você está naquela tranquilidade, sair de casa, vou para o centro, estou em paz. Eu acho que eu já sou um espírito perfeito. Eu pensando, né? Aí eu saí até o Felipe lembrou de onde ele morou ali, eu saí de casa, da rua chama Major Aníbal, fui subindo em direção à Igreja Católica, que o centro espírita é colado lá em Santa Cruz com a Igreja Católica. No meio do caminho, um frio igual hoje, né? Ninguém na rua, e eu atravessando a rua, um Fiatzinho, aqueles visorinhos pequenininhos, aqueles Fiat antigo, fez assim, tirou tinta na minha perna. Gente, bastou isso para eu perceber quem sou eu de verdade. Deu vontade de eu sair correndo atrás do cara. Na hora. Sobe uma coisa na gente assim, não sei se aconteceu com vocês, né? Vocês já estão naquela estrada de lá, eu estou com a turma aqui, ó. Mas veio aquela emoção terrível, o bom, né, que eu estava indo para o centro, e no centro eu ainda fiquei refletindo o meu comportamento, o meu pensamento. E se aquele carro para ali pertinho de mim? Já pensou? Ele passou e foi embora. E aquela raiva que veio? Foi aí que eu vi que nessa escala, que eu já estava preparado nesse estudo de hoje, eu falei, realmente, eu ainda estou bem aqui embaixo. Depois de tantos anos no centro espírita, e a gente tem esses momentos aí, que não são incomuns, né? Estou citando um exemplo assim, mas dentro de casa, né? No trabalho, né? Quanto a gente já fez? Quantas discussões, quantos problemas, quantas brigas, né? Quantas confusões nós já arrumamos com os outros. E às vezes por coisas muito pequenas. É porque as nossas vibrações, a nossa frequência vibratória está bem aqui para baixo. Olha quanta coisa tem aqui. Não sei se está dando para você ler tudo, tá? Mas só para a gente ter a noção. À medida que a gente sobe a frequência, aí já vai melhorando muito.
tá? As emoções vão melhorando, né? A nossa visão de vida vai melhorando, a visão da divindade que nós temos, né? Que a gente acha que Deus ainda é uma pessoa, aquela coisa muito ainda egoística, vai acabando isso, né? E o processo de vida nosso vai melhorando. Então só vai melhorando ali a frequência. Então esse psiquiatra aí, ele colocou isso aí fazendo os estudos dele, nas pesquisas, e serve para a gente analisar que nós realmente, né, nós estamos precisando dar assim, uma melhora muito grande no nosso modo de sentir e de pensar. Porque nós estamos bem próximos da porta larga ainda, certo? Ou vocês acham que nós já estamos entrando na porta estreita ali, chegando para o reino de Deus? Não estamos ainda não, né? Difícil. Agora, detalhe interessante é o seguinte: nós falamos do reino de Deus, da visão que Jesus colocou, da visão do povo hebreu. Na igreja católica, o reino de Deus é o céu, na igreja evangélica também é o céu, e na visão espírita, onde é o reino de Deus? Na nossa visão da nossa doutrina. O que vocês acham? Onde é o reino de Deus na nossa visão? Nós estamos no Espiritismo aí, estudando, e falando, e ouvindo. Onde que é o reino de Deus? Jesus falou que ele existe. Não falou? Claramente. Várias vezes. Inclusive, a gente tem que notar o seguinte: Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, né? Porque Mateus já foi logo os apóstolos que estavam com Jesus, que é o que tinha assim, mais estudo, né? Então ele tem facilidade de escrever. Ele era, lembra dele? Mateus era coletor, é publicano, né? Ele era coletor de impostos. Então ele escreveu logo o evangelho, mas ele não fala reino de Deus em nenhum momento no evangelho de Mateus. Lá em Mateus é chamado de reino dos céus. Qual que é a diferença, gente? Depois o Lucas fala em reino de Deus, tem até bem parecido, né, com Mateus, mas fala em reino de Deus. Marcos fala em reino de Deus e João também. Mas qual que é a diferença aí? Mateus, ele era judeu, mas era judeu que convivia ali com os apóstolos e vivia naquela região judaica ali. E seguia o judaísmo, a religião deles, que é a religião de Moisés, da Torá, do Antigo Testamento. E para eles, para os judeus, não se podia pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus só podia ser pronunciado assim, uma coisa muito sagrada, é muito considerado até hoje para os judeus. O nome de Deus, ele é que para eles é Javé, né, ou Yavé, não podia ser pronunciado. Então, Mateus, que era dessa religião, né, ele fala reino dos céus. Jesus é indistinto, ele fala os dois, né? Porque Jesus não tinha apego a nada de religião. Já Lucas era um médico que foi discípulo do apóstolo Paulo de Tarso, muitos anos depois que Jesus foi crucificado. Então ele já tinha uma visão totalmente diferenciada, né? Ele já não era judeu, ele veio, gostou da pregação, ficou ali do cristianismo do apóstolo Paulo. Então quando ele escreve, também ele vai lá o apóstolo Paulo queria fazer o evangelho dele. Mas aí, vendo que ele não tinha mais condições, já estava bem combalido, doente, ele pede que Lucas vá lá na Maria, mãe de Jesus, que morava em Éfeso, junto com o apóstolo João, para que ele fizesse um evangelho com maiores detalhes do nascimento de Jesus. Por isso que o evangelho de Lucas tem detalhes ali sobre a origem de Jesus que os outros não têm, porque o Lucas foi lá e pegou as informações com a mãe de Jesus.
Muita gente não sabe disso, né? Porque vai ler os evangelhos, acha que é quase tudo igual, não é não. Tem a diferença e o tempo também. O evangelho de João é muito depois, é um evangelho bem diferente também, tá? E Lucas vai, Maria relata tudo para ele, é o que o apóstolo Paulo ia fazer, ia ter o evangelho do de Paulo, mas ele já não tinha mais condições, né? Acabou sendo decapitado, depois não teve jeito. E Lucas escreve, então, e Lucas coloca, reino de Deus, e Mateus, reino dos céus. Mas aí na visão espírita, aonde seria esse reino? Nós temos duas possibilidades, né? No que a gente conhece hoje o espiritismo. Na época de Kardec, a gente ainda não tinha uma visão maior do mundo espiritual, como funcionava. Hoje, nós até já estudamos aqui, acho que uma vez, a gente sabe que existem as diversas regiões espirituais conectadas e separadas ao mesmo tempo, de acordo com o nível de evolução dos espíritos ali, né? Existe a região das trevas, a região do abismo, que é lá no centro da Terra, a região do umbral, que é aqui, né? Que começa aqui na crosta, depois a região chamada de amor e ciência, né? Tem a região a região das diretrizes planetárias. Então é assim, é dividido em regiões. Então, a região do amor universal são várias assim. Esse cronograma foi feito por uma médium que até desenhou. Ela desenhou a cidade nosso lar e levou para o Chico Xavier. Chico Xavier, assim mesmo que é nosso lar, mostrou para ela, tem um livro, né? Sobre Eigorina, o nome da médium, né? Tem um livrinho mostrando a cidade nosso lar e as regiões espirituais. Então o Chico fala que é assim mesmo, né? As regiões são desse jeito aí, tem as regiões trevosas e as melhores. Então, do ponto de vista espírita, o céu para a gente, o reino de Deus seria tão... Mas Jesus, ele vai além do espiritismo, vamos assim dizer, né? Porque Jesus está acima, na frente de todo mundo, né? Jesus, ele diz que o reino de Deus, esse reino que a gente está buscando, essa porta estreita ou a porta larga, na verdade está dentro da gente. Não está em lugar nenhuma, porque todas as regiões espirituais vão, a tendência é o quê? Acabar tudo. O planeta Terra não vai acabar? Um dia? Não vai ser extinto? O Sol não vai acabar? E para onde a gente vai? Os espíritos não acabam. A gente vai só evoluindo, né? Novos mundos vão surgindo, mas os espíritos não dependem de mundo material para existir. A própria existência do mundo material, segundo os espíritos, nem era necessária. Mas ela existe para facilitar o quê? O nosso processo evolutivo. Né? Então está no livro dos espíritos lá. O mundo material poderia nem existir, está no livro dos espíritos, e não interferiria em nada na essência do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira origem, né? Então, esse reino de Deus, na verdade, essa porta estreita ou a porta larga, estão dentro da gente. Essas opções a gente não vai fazer, por isso que as preocupações, aí eu vou voltar lá no assunto que a gente falou no início, né? Jesus, quando mostraram para ele a moeda lá do imperador romano na época, ele não deu a menor bola para aquilo, porque ele sabe que muito mais importante do que as situações que nós vivemos aqui na Terra, as contingências sociais, políticas, econômicas, capitalismo, socialismo, todos os ismos que os homens inventaram para tentar organizar o planeta, não significam praticamente nada em relação à evolução espiritual que nós precisamos ter. Nós temos que vencer tudo isso. Nós não podemos apegar nada disso aí. Se a gente quiser entrar realmente na nossa porta estreita, nós temos que vencer as convenções, todas as filosofias, todas as religiões. Nós temos que ir além de tudo isso. Nós não podemos nos apegar a nada que é da matéria, do mundo material. Se eu quero me espiritualizar, eu tenho que começar a trabalhar em mim o quê? As frequências para chegar lá naquela iluminação lá, né? Ou seja, aquela fusão dos seres, onde nós vamos nos unir aos nossos amigos, aos nossos parentes e também aos nossos inimigos, que já não serão mais inimigos da gente.
Que a gente arrumou muito inimigo no passado, né? Mas no Evangelho está dizendo assim, né? O amor é a fusão dos seres. Não existe amor de uma pessoa só com ela mesma. O amor é a fusão. Só existe amor com uma fusão. São os espíritos na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, e para isso, eu tenho que vencer todas as contingências do mundo material. Dinheiro, poder, política, sociedade, o país onde eu estou. Tem gente que briga, né? Ah, eu nasci aqui, eu quero ir para não sei para onde. Pode ir, pode fazer sua vida. Mas não se esqueça que o essencial, como diz lá no Pequeno Príncipe, né? É invisível aos nossos olhos. O essencial é isso aqui, ó. O resto só traz dor de cabeça para a gente. Toda vez que eu me apego às coisas do mundo, observem bem, vamos com uma coisa assim que todo mundo gosta, por exemplo, no Brasil, né? Futebol. Vocês já viram quanta confusão dá o futebol? Quanta briga e até morte, e inimizade dentro da família? Por quê? Porque você está entrando numa sintonia vibratória. Eu sou A, fulano é B, Beltrano é C. Quando o meu ganha, eu fico alegre. Mas e o que ficou triste? O que fica revoltado? O que ficou nervoso? É nosso irmão? É nosso inimigo? Mas eu não tenho que amar o meu inimigo? O meu político ganhou. O outro lá, né? Meu inimigo. Está para lá. Mas eu não tenho que amar meu inimigo? Não é isso que Jesus falou? Por isso que as coisas humanas, a gente tem que tentar vencer essas, porque essa influência que a gente acha que é nossa, esses ódios, essas vibrações negativas, a qual nós nos associamos, na verdade não é nossa. Ela pega a gente e leva. Nós somos levados de roldão pelo magnetismo. Quando eu penso uma coisa, esse pensamento não é meu, esse pensamento é da massa. Para me escapar dele, para ir sozinho para o lado de lá da estrada, lá do caminho, eu tenho que vencer o pensamento da maioria. A maioria, como o Luiz falou aqui, nós estamos num planeta inferior, então a maioria, lógico, vai querer coisas inferiores, não importa o quê. Então, se eu seguir a maioria, que é a minha tendência, eu vou junto. Vai todo mundo pro buraco, eu vou também. Correto, gente? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Agradeço a atenção. Eu espero que a gente consiga dar uma melhorada na frequência aí, né? É difícil. Falando por mim mesmo, né? Que eu percebi ontem como é difícil. A gente, né? A gente, às vezes, com uma besteira à toa, a gente se desequilibra muito. E quando desequilibra, você cai na maioria. E vai embora. Então, que a paz de Jesus permaneça com todos aí, com a família de todo mundo. Deus abençoe todos, nossos irmãos que estão aqui desencarnados também, que sejam muito abençoados e possam receber essas energias que estão sendo depositadas sobre nós. Aí. Que assim seja. Então, nós agradecemos ao João, ao Carlos, né, pelo estudo da noite de hoje. Esse tema muito bom, né? Esse tema dá para a gente fazer várias reflexões, né? São portas largas, portas estreitas, então para a gente fazer a nossa reflexão íntima, né? E no próximo domingo nós vamos seguir com a temática de Jesus, mas dessa vez uma passagem, né? Jesus na casa de Zaqueu, e quem vai estar aqui com a gente é o Carlão. O Carlão vai estar aqui com a gente no domingo às 9 horas da manhã, fazendo o estudo. Na próxima quarta-feira, Eliane Bailão vai estar aqui com a gente para falar de pluralidade dos mundos habitados. Então, já está marca na agenda aí. Então, domingo, Carlão, e a próxima quarta-feira, a Eliane Bailão vai estar aqui com a gente. Lembrando nossos estudos da casa, né? Estão em funcionamento. Temos esse estudo de segunda-feira, que é o estudo do Evangelho, 7h30 da noite, virtual. Estudo na terça-feira, que é o estudo da mediunidade, 18h30, também virtual, mas ele tem parte presencial também. Na quarta-feira, 3h30 da tarde, nós temos o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo vespertino, completando o horário da tarde, 3h30 da tarde.
Nós estamos também, na quinta-feira, amanhã, estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele está virtual às 7h30 da noite. E no sábado nós temos a evangelização, que no momento está de recesso. Só vai retornar somente no dia 5 de agosto, né? Então está todo mundo aí convidado para as nossas atividades. E também toda segunda-feira nós temos o nosso plantão de passe às 8 horas da manhã. É aberto para todo mundo, né? Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa espírita, que há 72 anos ilumina consciências, nos apresenta a água viva do Evangelho para que a gente possa levar aos corações aflitos a palavra consoladora, para que a gente possa prosseguir frente aos nossos desafios de retirar as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Aproveitamos que estamos aqui em sintonias de pensamentos, que a gente possa vibrar por todos os trabalhadores que fazem parte ou que já fizeram parte dessa instituição, e que a gente possa continuar dando conta da nossa administração, que é ofertando essa palavra consoladora aos corações da família, do próximo, mas principalmente ofertando em nós, no íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Ampare os espíritos aflitos que passam por necessidades, sejam físicas ou espirituais, emocionais, e que a gente possa, nesse momento de consolo, de conforto, a qual foi ofertado nas reflexões da noite de hoje, consolar esses corações aflitos para continuar frente ao nosso objetivo e contribuir com a regeneração desse planeta ao qual nós estamos sendo convidados todo dia. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarão paz, só aguardar, serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.